meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu falo com vocês sobre escravidão no Brasil. Quando a gente fala de escravidão, devemos entendê-la como um regime de trabalho no qual mulheres ou homens são forçados a executar qualquer tarefa sem nenhuma remuneração. Professor, sim, é um trabalho compulsório, um trabalho forçado e as pessoas escravizadas aí, elas não têm liberdade nenhuma e elas são consideradas propriedades aí dos seus detentores. Então, sendo uma propriedade, ela pode ser trocada ou até mesmo vendida. Esse tipo aí de trabalho, ele era muito comum durante aí o período de colonização do Brasil. E esse regime aí de escravidão, por exemplo, nos períodos do século XXI é ilegal, mas a gente sabe que muitas pessoas aí têm aí trabalhados em condições aí semelhantes ao trabalho de escravidão. E quando a gente fala dessa escravidão no Brasil, vamos falar de duas características, a indígena e a escravidão africana. Quando a gente fala da escravidão indígena em território brasileiro, a gente vai ver que no Brasil, aí, quando os portugueses embarcaram ali naquele marco de 1500, iniciou-se aí literalmente um movimento aí de aproximação e de dominação aí dos povos indígenas que aqui viviam. Os portugueses literalmente aí forçaram e obrigaram a eles a executar trabalhos forçados. Então, assim, desde 1540 até mais ou menos aí 1570, a população indígena aí, ela foi subjugada, literalmente escravizada e sendo aí principalmente utilizada desde a extração do pau-brasil, no trabalho agrícola, até mesmo em outras pequenas tarefas ali. Claro, a gente vai ver aí que esse trabalho, ele foi aí literalmente reduzido e trocado aí por conta aí dessa mortalidade que acometia os indígenas por conta das epidemias trazidas aí pelo homem branco, por exemplo, até mesmo para que colocou e culminou. Então a gente vai ver que a mão de obra indígena, ela foi o início aí desse período de escravização aqui no Brasil. No início da colonização, a mão de obra utilizada era a mão indígena, a mão de obra, e a gente vai ver que essa mão de obra ela vai ser utilizada através da força. Depois a gente vai ver que os indígenas eles são colocados a receber a fé cristã. Então, assim, eles são também retirados desse trabalho compulsório por conta da missão jesuíta, e a gente vai ver que em 1570 a gente vai ver que a proibição aí dessa escravização do nativo. Então, assim, claro, devemos entender que essa escravização não foi de forma passiva, houve sim uma resistência, desde fugas, por exemplo, os conflitos físicos, até mesmo proteção, alianças aí, por exemplo, com europeus que estavam indo contra Portugal. Partindo disso, quando a gente fala dessa escravização, por exemplo, africana, nós vamos falar que essa população ela foi literalmente usada como meio lucrativo de Portugal para suprir essa mão de obra indígena que estava sendo substituída. Então, desse modo aí, os indivíduos de diversas etnias foram trazidos aí, por exemplo, ao Brasil através do próprio tráfico negreiro e em navios literalmente lotados de pessoas. Claro, em condições aí desumanas. Muitas pessoas morreram aí e nem conseguiram chegar até o final do destino. Então, assim, quando a gente fala dessa escravização da mão de obra africana, vai ser implementada aí no início do século XVI. O tráfico negreiro, literalmente através dos navios, era algo horrendo, enchendo o navio, superlotando. E a gente vai ver que a mão de obra africana ela vai ser um meio muito lucrativo colocado aqui no Brasil, tá? E a gente vai ver, por exemplo, que o fim da escravidão ocorreu com a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Lembrando que qualquer forma de dominação, ela também tem a sua resistência. A gente vai ver a sabotagem aos engenhos de açúcar, por exemplo, os ataques em emboscadas feitas pelos quilombos, por exemplo, negociações para melhores condições, greves, por exemplo, fuga dos engenhos para os quilombos e a formação desse modo de proteção que vai ser os quilombos. Nossos queridos Zumbi dos Palmares, por exemplo, um dos grandes representantes. Mas, meu povo, falar de escravidão, nós estamos falando aí de um regime que coloca homem ou mulher em trabalhos forçados, a executar essas tarefas sem remuneração nenhuma. Por exemplo, hoje, atualmente, é legal, mas a gente consegue observar ainda muitas pessoas executando os trabalhos semelhantes aí à condição de escravidão, tá?
mão de obra indígena e mão de obra africana na modalidade de escravização, lembrando, sem remuneração, trabalhos compulsórios, mas é importante salientar, ambos tiveram formas de resistência, desde ali de fugas, combates físicos e também aliança, sabotagem. Então nós vamos observar que a escravidão não foi algo passivo, houve sim resistência. Meu povo, beijo, me liga, na descrição do vídeo nós temos exercícios. Abraço!